Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou conversar com vocês hoje. O assunto do vídeo está em relação à espiritualidade. O assunto de hoje é sobre Hitler, o que aconteceu com Hitler depois da sua morte e onde que ele está no momento, né? Hitler foi um ditador na época da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi o culpado, né, de milhões de mortes no Holocausto, onde ele abrigou um monte de pessoas e causou a morte de milhões, né? Mas o que aconteceu com Hitler depois da sua morte? Hitler, ele se suicidou e após isso ele não foi para o umbral, como a maioria das pessoas que cometem muitos crimes vão. Como ele causou a morte de milhões de pessoas, o que aconteceria se ele fosse para o umbral? Essas milhões de pessoas, milhões de espíritos que desencarnaram, mas não todos, né? Mas os que não compreendem, os espíritos menos esclarecidos iriam para cima dele, né? Teriam milhões de vozes e ele não conseguiria cumprir o que ele teria que cumprir lá no umbral, cumprir o que ele causou, né? Daí ele não aguentaria e isso seria ruim para ele. O que o plano superior fez? Eles levaram o espírito do Hitler para o Plutão, planeta Plutão, que é um planeta prisão, onde ele ficará lá por 1000 anos. Ou, se ele tiver uma grande melhora na evolução, ele será resgatado antes. E por isso ele foi levado para esse planeta, para que não tivesse milhões de vozes de espíritos que ele acabou causando a morte, que não atrapalhassem ele, né? Aí foi levado para esse planeta, mas ele não ficará lá sozinho. Um espírito muito elevado pediu a permissão que se ele pudesse cuidar desse espírito. E o espírito é o Mahatma Gandhi, um espírito bastante evoluído, né, para nosso planeta. Ele passou na Terra, né, foi um espírito muito evoluído que nos ajudou bastante. E ele pediu autorização se pudesse cuidar do espírito de Hitler nesse tempo, né? E foi concedido a ordem, foi concedida a autorização, e ele está lá auxiliando e instruindo Hitler, né? Após o seu desencarne, lá nesse planeta, o planeta Plutão. E o Mahatma Gandhi ficará lá por um tempo, instruindo esse espírito, o espírito de Hitler. E ficará lá por um tempo, até o espírito de Mahatma Gandhi reencarnar, porque o Mahatma Gandhi ele reencarnará aqui no Brasil. E ele ficará outro no lugar, cuidando do Hitler. Mas o espírito do Hitler não era um espírito inferior, era um espírito evoluído, só que
ele acabou se perdendo aqui no plano terrestre. Ele veio com um trabalho bom, só que acabou se desviando, né? E acabou acontecendo isso que aconteceu. Se ele tivesse seguido por outro caminho, ele teria sido ao contrário, né, do que ele fez. Se o Hitler tivesse feito ao contrário do que ele fez, ele teria tido uma grande evolução, teria feito uma grande obra. Mas ele fez o contrário e acabou causando a morte de milhões de pessoas. E isso fez com que ele tenha que pagar, né, por esses débitos. Só que ele ficará lá 1000 anos e não será só isso, né? Ele terá que vir em outras encarnações para cumprir esses débitos que ele causou aqui na Terra. Por isso é importante nós cuidarmos, né, das nossas atitudes, porque em uma vida, nessa vida, nós podemos causar um atraso gigante. Nós podemos, em uma vida, ter débitos por dezenas ou centenas de outras, né, para cumprir e resgatar esses erros. E por isso nós temos que fazer coisas boas para não ter que cumprir débitos em outras e passar assim o tempo mais rápido para nós evoluirmos. Porque se nós causarmos um erro muito grande agora, nós teremos que pagar em outras vidas, em outras dezenas. Por isso que essa encarnação é muito importante. Se nós fizermos um erro muito grande, nós nos atrasaremos nessa vida, nós atrasaremos nossa evolução e acabará que nós teremos que pagar esses erros e será muito devagar, né, que nós andaremos. Por isso temos que fazer coisas boas para o próximo e pensar que o nosso próximo é o nosso irmão. E assim nossa evolução será maior. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje.